Nós não podemos hoje viver olho por olho e dente por dente. Deus não esquece de ninguém. Você vai ter que encarar o gigante. Você vai ter que encarar. É tempo de restauração. Eu estou falando para pessoas que querem mudar de vida, Pai. Estou falando só na sua vida. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Deus poderoso, com alegria que nós estamos aqui, Deus, porque nós viemos aqui celebrar uma festa ao Senhor. Graças a Deus que nós ainda conseguimos ouvir o Senhor falar. Graças a Deus porque nós ainda conseguimos identificar essa voz que fala no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso espírito. Graças te damos por estarmos aqui, Deus. Porque se tem um povo consciente para te adorar, esse é o povo que está aí. Se não te adora como deve ser adorado, Deus, é porque talvez dentro de si mesmo perdeu a alegria, a esperança de um Deus tão grande, tão poderoso. Porque nós sabemos que a festa que nós temos que fazer para ti é uma festa contínua, porque é de glória em glória, Senhor, que nós devemos te servir e te adorar. Abra nosso entendimento para entender a tua palavra aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que eles me celebrem uma festa no deserto. Amém. Deus fala para Moisés, Moisés fala para o povo, né? Fala para o povo, fala para Faraó: deixa o meu povo ir celebrar uma festa no deserto. Servir a Deus não pode ser uma perturbação. Servir a Deus não pode ser um peso, uma carga, uma tristeza. Servir a Deus não é uma prisão. Servir a Deus é prazer. Servir a Deus é celebrá-lo como Ele é digno e como Ele merece. E aqui, fazer ele celebrar Deus no deserto, fazer uma festa no deserto, para poder adorar o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Por que falar para Faraó? Porque Israel é prisioneiros de escravidão no Egito. Um povo que jamais sairia do Egito para celebrar uma festa para Deus no deserto. Porque Israel está debaixo de um regime de mão de ferro de Faraó, que o escraviza e colocando Deus em segundo plano na vida dessas pessoas. Primeiro plano, trabalho. E ninguém abre mão do trabalho. E no plano de Deus é diferente. Deus tem que estar em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. E Deus fala para Moisés, Moisés fala para Faraó: deixa o meu povo ir. Você ainda consegue ouvir a voz de Deus? Você ainda consegue ouvir Deus te chamar? Você consegue identificar no seu espírito, no seu coração, que voz que está falando contigo? Porque Deus fala para ele: olha, leva esse povo, libera esse povo, liberta esse povo, para celebrar uma festa no deserto. Se vier a Deus é festa. Mas nem todo mundo entende assim. Tem gente que entende que é uma cadeia. Enquanto você pensar que o evangelho é cadeia, você sofre. Porque todo o poder de escolha está na sua mão. Então Deus deu para nós o poder de escolha. Mas todo o poder de escolha foi decisão nossa. Então nós temos que entender o seguinte: se eu tomei uma decisão de trabalhar numa área,
Deus deu para mim esse poder de escolha, mas Deus me chama para adorá-lo com alegria, com festa, com prazer. Deus tem que ser servido com alegria. Deus nunca tinha que ficar em xeque num copo de cachaça com uma pessoa. É duro olhar para um copo de cachaça e dizer assim: pera lá, o que é mais importante? Um copo de conhaque, drogas, cigarro, prostituição. Olhar aquilo, a bebida me proporciona alegria. A bebida dá alegria para as pessoas. Só que é uma alegria momentânea, passageira, que não alimenta de verdade o espírito. Simplesmente muda o comportamento da pessoa. Mais nada. Mas logo a tristeza, a angústia, aquela realidade, ela volta de novo para a vida daquela pessoa. É incrível, é hilário servir a Deus. Porém, com tanto entretenimento que o mundo oferece hoje, é duro Deus ficar em xeque com um pouco de bebida, com certas coisas que infelizmente são tão fracassadas, derrotadas. São coisas que todo mundo já sabe qual é o fim de pessoas que tomam esse caminho. E aqui Moisés fala de festa, mas quem falou para ele de festa foi Deus. Fala para Faraó para liberar o meu povo, para celebrar uma grande festa, para me adorar com alegria. Os valores se invertem, a tristeza bate, e aí o mundo se torna melhor. E é muito mais fácil hoje o homem fazer festa para o mundo do que fazer uma festa de adoração a Deus. E aí Deus fala assim: solta, libera esse povo para celebrar uma festa ao Deus de Israel no deserto. Ah, Deus está me prendendo, eu me sinto numa... Não, servir a Deus é prazer, é alegria, é prazer e alegria. Parar para conversar com Deus, primeira coisa que nós temos que aprender aqui, olha, você vai falar assim, a hora que eu falar, eu já sabia, mas não está fazendo. Deus é espírito. Eu não consigo comunicar com a minha esposa em espírito, mas com Deus a única comunicação que nós podemos ter com Ele é através do espírito. A minha esposa eu abraço, eu beijo, meus filhos, vocês. Deus é espírito, é diferente, é aqui dentro, não é aqui fora. E aí, vamos ver o que Faraó fala. Faraó, porém, respondeu: quem é o Senhor? Para que eu ouça sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. Então eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Nós temos consciência, está escrito em Hebreus, que é impossível um homem que ter provado da graça de Deus, desviar do caminho dele. Porque consciência, entender, Deus você não vê, Deus você sente, através do Espírito. Mas o natural é o que se vê, é o que te atrai visivelmente, é o que te atrai pelos sentidos que nós temos. São coisas naturais, e é isso que atrapalha a alegria, o prazer, disponibilidade de adorar a Deus, de servir, de cantar, adorá-lo.
mesmo querendo cantar, como alguém disse aqui anteriormente, não sabendo cantar. Eu sou um dele, não sei nada, mas quero, gosto, enfim. Mas nós temos que celebrar a Deus. Deus não pode ser servido com umas tristeza, com tristeza que a gente vê por aí. Deus é tudo que nós precisávamos encontrar na nossa vida. Deus é o maior tesouro que o homem tem na sua vida. Só que Faraó disse que não conhece Deus. Você acha que o mundo conhece Deus? Mas você conhece. Não é o mundo que decide como você vai adorá-lo e servi-lo, e como você vai celebrá-lo, porque quem conhece Deus é você. Não é o mundo que decide na sua vida qual é a forma que você deve servir a Deus e vir à igreja e de adorá-lo. Mas é você, com o conhecimento que você tem e com o ensinamento que você tem todo dia na casa de Deus. Então o mundo vai dizer: ah, não precisa disso, Deus não precisa daquilo, Deus entende as coisas. Deus quer ser adorado, Deus quer ser louvado, Deus quer ser amado, cheirado, beijado. Deus quer sentir você, Deus quer você pertinho dele, Deus quer você alegre e feliz, adorando e servindo ele em todos os momentos da sua vida. Deus é maravilhoso, e diferente de milagre, de manifestação, celebrar Deus com alegria, com prazer, celebrar Deus com toda a nossa força e intensidade de alma, corpo e espírito. Então o mundo não sabe quem é Deus, mas eu sei quem é Deus. Então eu vou servir a Deus com alegria no meu coração. Se nós abandonar Deus hoje, para onde a gente vai? Viver uma maldição. Viu o que eles falam aqui no versículo 3? No final dele, eles falam assim: olha, se nós não servir a Deus, Deus vai vir com peste e com espada contra nós. Se nós não servir a Deus, infelizmente nós vamos entrar pelo caminho de maldição. Então nós precisamos celebrar essa festa. Faraó, deixa a gente ir. Deixa a gente ir. Igreja não pode ser um lugar onde a gente vem o dia que a gente quer. Igreja tem que ser um lugar onde a gente vem com alegria, com prazer, adorar a Deus, com disponibilidade, coração aberto. Estou aqui, Deus, para te celebrar, para cantar até ficar rouco. Aleluia. Porque o dia que eu tiver alguma enfermidade nas cordas vocais, alguma coisa, eu sei que o Senhor vai me curar. Aleluia. Então, se eu não servir a Deus com alegria, eu sei que vai vir a mão pesada. Ou se eu distanciar de Deus, eu vou para um caminho de perdição, de derrota e de fracasso. E aí os 4. Então lhe disse o rei do Egito a Moisés e Arão: por que fazer o povo cessar das suas obras? Voltai ao vosso trabalho. E disse mais Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o fazeis abandonar o trabalho? Naquele mesmo dia Faraó deu ordem aos feitores ou exatores do povo e os seus capatazes: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e ontem. Eles mesmos colham palha para si. Deles, porém, exigirei a mesma quantidade de tijolos que dantes fazia. Nada diminuireis dela. Eles estão ociosos, e por isso
que clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Aumente-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupe nele e não confie em palavras de mentira. Aumente a carga de trabalho, aumente mais a tarefa deles, para que eles não abandonem os seus trabalhos e nem acreditem em palavras mentirosas. O trabalho é mais importante do que Deus. O trabalho é mais importante do que o Espírito Santo. O trabalho é mais importante do que a alegria do Senhor é a nossa força. O trabalho é mais importante do que o Deus que cura, que sara. O trabalho é mais importante do que Deus que dá dons para os homens. O trabalho é mais importante do que prazer de sentir gozo de Deus no Espírito. Porque o tempo hoje tem afastado as pessoas de Deus. Então eu entendo que os frutos do Espírito hoje está perdendo pelo trabalho. Eu entendo hoje que o batismo com o Espírito Santo está perdendo pelo tempo que as pessoas hoje não têm. Eu entendo hoje que a presença de Deus não vale mais do que 2 horas, 1 hora e nem 30 minutos. Porque infelizmente o que eu tenho para dar para ela é só 2 minutos e andando ainda, se quiser. Porque quando eu falo que eu não tenho tempo para Deus, não adianta tê-lo. Deus não é carne, Deus é Espírito. E a única forma da gente sentir Deus e buscá-lo de verdade é de uma forma espiritual. É pro lado de dentro, não pro lado de fora. O mundo acha uma besteira. E muitas vezes diz: o pastor mente. Deus não quer assim. Primeiro trabalho, depois busca-se a Deus. Mas o mandamento diz diferente. João, em Mateus 6:33, diz que primeiro e a sua justiça, e todas as coisas te serão. Deus faz milagre, ó. É assim. Mas aí ele vê a sua intensidade de busca, ele diz assim: eu quero ele. Mas se não tivesse passando por isso, a gente não estaria mergulhando em Deus. E muitas vezes a pessoa fica triste e fala assim: mas Deus me responde, eu estou precisando do milagre agora. Deus está pronto para fazer isso aqui, ó, na sua vida. Deus está pronto para fazer, porque Ele tem poder para fazer. Porque Ele chama a existência as coisas que não existem como que se já existisse. Em nome de Jesus. Deus não quer máquina, Deus quer filhos, Deus quer relacionamento conosco. Então nós precisamos organizar o nosso tempo. Nós precisamos organizar o nosso tempo. Nós precisamos poupar tempo e organizar o nosso tempo melhor. E o nosso tempo precisa ser bem organizado. Em nome de Jesus. Então nós temos que poupar tempo e organizar o nosso tempo melhor. Sabe o que Deus mais ouve hoje, gente? Eu estou cansado. Eu estou super atarefado. Viu qual é a estratégia do diabo? Que a tarefa não termina hoje, para ser concluída amanhã. Só que ele diz, se eles vão fazer 10 mil tijolos hoje, eles têm que fazer amanhã. Então se fizeram 5 mil hoje, amanhã tem que fazer 15 mil. Um desespero, uma loucura.
Esse povo tem que ter meta de trabalho. E se não cumprir a meta de trabalho, tem que cumprir amanhã. E Jesus fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pela súplica e oração. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta o dia de amanhã o seu próprio, porque a gente nem sabe se a gente vai amanhecer vivo. Você já pensou, se você acordar morto amanhã, como vai ser a sua vida que vai ficar aí? Nunca pensou nisso? Pensa o desespero que vai dar em você. Quem vai cuidar dos seus filhos? Quem vai cuidar da sua mulher? Quem vai cuidar do seu marido? Porque aí você vai entender que o hoje tem que ser muito bem feito. E Deus muito presente na nossa vida. Como os nossos filhos vão ser tratados pelas pessoas. Como eles vão conseguir sobreviver por aí. Não, mas o mais importante hoje é porque isso, porque aquilo, né? E arrumou um emprego, já arrumou o terceiro, já arrumou o quarto emprego, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. A quem vai pagar minhas contas? É você mesmo. Então ele colocou carga no povo, para que o povo não tivesse tempo para pensar em Deus, nem buscar a Deus. Então o povo só ia pensar em trabalho, 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 trabalho. É uma casa que é arrumada todo dia. Nem para a igreja ela tem coragem de vir, nem 2 horas da tarde, no culto da tarde, nem de noite, arrumando casa. Nunca vi tanta sujeira assim na minha vida. Vira a cadeira para lá, arranca a cama de cá, tira colchão para lá, tira armário do lugar, faz isso domingo, faz isso segunda, faz isso terça, meu Deus. Mas meu Deus do céu, não, e segunda-feira onde é que você está? Quarta-feira você está andando? Não, estou arrumando casa, tenho que arrumar casa. Tempo é muito importante, pessoal. Você consegue ouvir ainda a voz de Deus? Ou você só ouve Deus quando um crente chega perto de você? Cuidado com isso. Você é um crente afadado ao fracasso, sabia disso? É duro quando o crente só lembra de Deus quando um crente chega perto dele e fala as coisas de Deus. Aí ele fala: opa, é verdade. Você ainda consegue ouvir a voz de Deus, irmão? Faraó conhece Deus, o mundo conhece Deus, você conhece. Mas qual é a estratégia do diabo hoje, com a nossa geração? Pegar o tempo de todo mundo. E a gente vive falando que não tem tempo. Segundo, a gente vive falando que estamos cansados. Terceiro, vive falando que o de hoje não resolveu e tem que ser resolvido amanhã. Quarto, infelizmente, não estamos chegando a lugar nenhum, que é o pior. Talvez estamos rodando em círculo. Escute essa, porque essa é a revelação de Deus. Como o povo de Israel, uma viagem que duraria 35 dias a 40 dias, durou 40 anos. Porque eles não entenderam o processo de Deus. Não entenderam o que Deus estava fazendo com eles. E eles não entenderam nem o propósito e nem o objetivo de Deus. Porque tem coisas na sua vida que é oração. E tem coisa na sua vida que é atitude, é ação. E quando eu não entendo essas duas coisas, eu estou orando no lugar de ação e estou agindo quando eu tenho que orar. Aí eu não vou chegar a lugar nenhum. O que é de ação, age. E o que é de oração, ore. Porque se nós inverter o papel, nós vamos chegar lá na frente e nós não vamos ter êxito e nem vitória. O que não depende de você é oração. Mas o que exige de você é atitude. O que não está no seu poder é oração. Tempo de oração. Entrega intensa para aquela situação, para aquele objetivo. Mas não adianta orar para uma situação que depende de você ir lá. Aí você tem que ir lá.
Você tem que levar o currículo, você tem que assinar o documento. Deus não vai assinar o documento para você. É você que vai assinar o documento. É você que tem que ir lá. Mas Faraó colocou carga no povo e diz: nós não vamos dar mais matéria-prima para vocês fazer tijolos. Vocês vão ter que procurar palhas no Egito e se virem para lá. E o povo não conseguia terminar a tarefa do dia. E o povo não terminava a tarefa do dia. O povo não conseguia terminar a tarefa do dia. E aqueles homens, aqueles coronéis, colocando sobre eles peso, batendo, oprimindo eles, porque a opressão, a tendência é fazer a pessoa que não conhece Deus entrar para um quadro de desespero muito grande. Porque nós que conhecemos a Deus, na pressão, nós sabemos que o nosso Deus é presente na hora da angústia. Gente, nós não podemos inverter valores, meu Deus do céu. Salomão, o homem mais rico do mundo, e nem vai haver homem nenhum dessa terra, nem hoje, rico como ele, disse o seguinte: Deus é muito mais importante do que o ouro e do que a prata. A sabedoria de Deus dá mais lucro do que o ouro refinado. Se a gente inverter valor, nós vamos morrer de trabalhar e vamos orar 2 minutos. Equilibre as coisas, trabalhe mesmo, porque Deus não tem bênção para preguiçoso. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Agora, justificar a sua ausência diante de Deus por causa de trabalho, você está errado. Jeremias 29:13. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. É das nossas entranhas. É se entregar a isso, é mexer com você lá dentro. Não é em corpo, eu estou aqui em corpo presente, mas o espírito está ligado a Deus, tem que estar ligado. É buscar a Deus daqui de dentro, ó, se entregar de verdade, sentir Deus, sentir a presença de Deus. E isso requer o quê? Tempo. Vamos nos tornar pessoas religiosas simplesmente. Aí amanhã, não faz diferença. Não, Deus, eu vou largar Deus, não. Por quê? Porque infelizmente está abandonando tudo que eu estou lendo aqui. Deus quer que nós rasgamos o nosso coração. Deus quer que nós buscamos Ele todo o coração, e assim nós vamos o encontrar. Talvez a forma que nós estamos buscando não é verdadeiramente de todo o nosso, que é uma entrega. É uma entrega. Vamos trocar isso pelo tempo. Um Deus que te sara. Gente, nós temos que estar perto desse Deus que responde, que faz, que muda realmente a história da nossa vida. E o próprio tempo está tirando o tempo dele da nossa vida. É Ele que salva, é Ele que cura, Ele batiza com o Espírito Santo. É Ele que resolve tudo, meu Deus do céu. Mas 2 minutos só, 5 minutos só. Gente, não, estamos errados. Quando deveria fazer o contrário. Você já tem, só que você não busca da forma que tem que buscar, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E é isso que nós temos que entender. A forma de buscar o nosso Deus. Em nome de Jesus. Ele tem fruto do Espírito para nós. Ele tem dons espirituais para dar para nós. Mas e aí? Você quer dons espirituais? Mas quanto tempo você dedica a isso?